Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vocês vão aprender como usar e quando usar a regra de 3. Pega papel e caneta e vamos nessa! Antes de mais nada, se inscreve aqui no canal e para quem quiser destravar em matemática e quiser receber meu material gratuito, eu vou deixar um link na descrição onde você pode clicar e seguir as instruções. É totalmente gratuito, é um material que eu disponibilizo para quem quer realmente destravar em matemática. Isso é só para quem quer destravar em matemática. Quem não quer, não clica. Para a gente iniciar essa jornada, para entender como, quando a gente vai usar a regra de 3, tem primeiramente uma pergunta. Por que regra de 3 é chamada de regra de 3? Você já parou para pensar nisso? Você já pensou por quê? Eu acredito que não, né? É uma possibilidade bem pequena de alguém ter parado para pensar por que regra de 3. Mas é muito simples. Quando você fala sobre regra de 3, você tem aqui informações, né? Você tem uma informação aqui, eu vou já falar um pouco mais em detalhes sobre essas informações que você tem. Mas é porque você tem 3 informações para descobrir uma 4ª informação. Então, a regra de 3. Pegou a ideia? São 3 informações que você tem. E aí você descobre qual é a 4ª. Um exemplo, quando você vai fazer conversão de unidades, né? Isso é muito comum em unidades de medida, né? Inclusive velocidade, tamanho, né? Unidade de medida de comprimento, você também faz isso. Você quer, por exemplo, tempo, né? Você tem o tempo em horas e você quer saber o que isso tem em equivalência em relação a minutos. Então você utiliza a regra de 3 também. Como assim? Você tem aqui 1 hora e isso equivale a 60 minutos. Aí a pergunta que não quer calar. Você tem aqui, vamos supor, né, 3 horas. Olha só, e você quer saber qual é o valor que isso equivale em minutos. Você tem 3 informações. E quer descobrir qual é a 4ª. Então, regra de 3, ela vem disso aqui, tá? 3 informações iniciais, você quer saber qual é a outra. Sabendo então agora da existência, né? Por que nome regra de 3? Né? De onde estaria esse nome? Né? E de onde veio a regra? É interessante agora pensar sobre as 2 perguntas, né? Quando usar e como usar a regra de 3. Agora é interessante pensar o seguinte, para você saber como que você vai usar a regra de 3, você precisa saber quando usar a regra de 3. Porque se você estiver diante de uma questão, por exemplo, em que você precisa utilizar a regra de 3, mas você não sabe que você pode utilizar a regra de 3 lá, você não vai utilizar por não saber que pode utilizar ela naquele caso. Mas isso mesmo que você saiba como usar, tá? Mesmo que você saiba como que usa a regra de 3, mas se você não sabe que naquela situação você consegue usar a regra de 3, você não vai usar. É simples, é uma ideia bem lógica isso aqui, tá? Então nós vamos começar pensando quando que eu vou utilizar a regra de 3? Quando que você pode utilizar a regra de 3? Beleza? Aí depois a gente parte para como que a gente vai utilizar isso. Beleza? Bom, inicialmente, para você entender quando que você vai utilizar, você vai avaliar o contexto. O contexto em que a questão ou qualquer outra coisa, a situação contada por um texto, envolve uma grandeza ou grandezas. Como eu falei agora há pouco, como eu mostrei aqui no quadro, você tem 3 informações, mas essas 3 informações já apresentam 2 grandezas. Então, quando você vai utilizar? Quando você tem 3 informações para descobrir uma 4ª informação. Você usa a regra de 3. O exemplo que eu mostrei, por exemplo, de converter horas para minutos, é uma possibilidade, é uma situação que você tem como utilizar. E o tempo, que é exatamente a grandeza por trás dessas informações, é uma só, é o tempo. Mas ainda assim são 3 informações. Então, quando você restringe isso a pensar que você só utiliza a regra de 3 quando você tem 2 grandezas, pode ser um pensamento um tanto exagerado. Mas, porém, todavia, entretanto,
Quando você fala de grandezas em que existe uma certa proporção, aí sim faz sentido você pensar em utilizar a regra de 3 quando você tem grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E esse é o ponto principal. Beleza? Então, olha só. Quando que você vai utilizar isso em grandezas, né? A primeira coisa que você precisa compreender é você precisa diferenciar dentro dessas duas grandezas proporcionais que aparecem na situação escrita ou contada por alguém, você precisa captar, né, mediante a situação, o contexto ali contado, né, você precisa diferenciar quais são as duas grandezas. E aqui eu quero citar algumas confusões que muitos criam. E é por isso que eles não conseguem dizer quais são as duas grandezas, tá? A primeira coisa é, o foco das pessoas está no número. Então, você tem um número, é um giz, tá? Mas é representatividade aqui. Você tem um número que representa uma quantidade. Então, é um símbolo que você conhece como número, certo? E ele representa uma quantidade. A grandeza é quem? A quantidade que esse número representa ou o número em si. Um exemplo, né? Isso é bem tranquilo. Uma determinada empresa produz certo tipo de produto. Vamos supor que eles produzem 45 unidades desse produto por dia. Então, esse 45 aqui, que representa a quantidade de produtos, né? A quantidade de unidades desse produto, que é produzido por dia. A pergunta é, quais são as grandezas nessa situação? 45 é uma dessas grandezas? A resposta é não, porque 45 representa uma quantidade só. A grandeza é a quantidade, as unidades, a quantidade de produto. Na verdade, se você fala quantidade de produto, dá a ideia de que existe uma variedade de produto, né? Mas nós estamos falando da quantidade, né, de unidades de um único produto só, ok? Então, essa é, né, o produto não é grandeza, mas a quantidade é grandeza. Pegou a ideia? Do outro lado, a outra grandeza, nessa mesma situação aqui, é exatamente o tempo, que está medido em dias. É 45 unidades daquele produto em dias. É por dia. É 45 por dia. Então, aqui a grandeza não é dia. Essa é a unidade, a medida do tempo. Pegou a ideia? Então, o que você precisa captar? Eu não estou falando de dia como grandeza. A grandeza é o tempo. O dia é unidade. A medida desse tempo. Pegou a ideia? Não é a mesma coisa. É totalmente diferente. Eu estou falando de unidade e eu estou falando de grandeza. Unidade é uma coisa, grandeza é outra. Aqui a gente consegue já perceber a existência de diferenças entre unidades grandezas. E essa é uma confusão muito existente. E uma das ações que provoca ou que justifica a existência dessa confusão é a pessoa não escrever ou não mencionar a unidade. Até é interessante que a pessoa menciona mesmo, né? Ela fala, 45 unidades desse produto aqui por dia. Está falando. Mas quando ela vai escrever, ela abandona a unidade. Então, existe uma chance, né, uma probabilidade que chega bem próxima de 1. E para quem sabe, ou para quem não sabe, né, a probabilidade de qualquer coisa sempre está entre 0 e 1. Né? Ou é 0 quando a probabilidade é 0. Não existe chance. Ou quando é totalmente certeza de que vai acontecer, a probabilidade é 1. Probabilidade está próxima de 1. Da pessoa confundir grandeza com a unidade, quando ela despreza a unidade. Porque aí ela começa na própria cabeça dela mesma, né? Muitas pessoas fazem isso. A confundir unidade com grandeza quando ela despreza a unidade. Daqui a pouco ela está colocando a unidade com grandeza. Aí, como é que você vai dizer que uma unidade é inversamente proporcional a outra? Não tem como você fazer isso. Ou é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Mas você está falando de unidades. Como é que você vai fazer isso? Eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro. As unidades de comprimento, por exemplo, né? Medida de comprimento. Você tem aqui quilômetro
hectômetro, decâmetro, e aí varia, tá, a notação? Eu estou escrevendo assim, tem gente que escreve decâmetro como dm ou só dcm, tá? Eu costumo utilizar dcm para decímetro, mas aí cada qual com a sua notação, né? Aqui tem metro, aí vem decímetro, centímetro e milímetro. Ok? Então você tem essas informações aqui, são unidades de medida, comprimento. Então quando você tem aqui, né, você tem uma grandeza aqui, que é exatamente medida de comprimento. Você tem comprimento, o tamanho de alguma coisa. Isso é grandeza. Tá? Agora, você tem aqui 9 metros. Aí você pega a unidade e vai querer estabelecer uma relação de inversamente proporcional ou diretamente proporcional entre metros e decímetros, por exemplo. Como que você vai estabelecer uma relação de inversamente proporcional ou diretamente proporcional entre essas duas unidades? Não faz isso, porque unidades não são grandezas. Ok? Então, entre unidades não tem como você fazer isso. Você pode até inventar a historinha, mas não vai lhe ajudar em absolutamente nada. Mas, ao mesmo tempo que eu digo isso, é importante você sempre mencionar quem é a bendita da unidade. Ela é importantíssima. Principalmente para você dizer que a grandeza é aquela dali. A unidade é essa aqui. Diferente as duas, ok? E eu estou batendo muito forte nesse ponto porque é uma confusão generalizada. É uma confusão que muita gente faz mesmo. Grande maioria das pessoas que tem dificuldade nesse assunto e não sabe usar a regra de 3, confunde exatamente nesse ponto o que é grandeza e o que é unidade. Beleza? Desse entendimento de quem são essas duas, você parte agora para definir quais são as duas grandezas que o contexto menciona, que a situação menciona. Então, para você captar exatamente quais são, porque o texto não necessariamente vai dizer a grandeza é essa. É você quem vai dizer quem é. Né? Como eu falei, uma empresa produz 45 unidades de produto tal por dia. Ele está mencionando quais são as duas grandezas? Ele está falando de tempo? Ele está mencionando a unidade, dia. Mas ele também não está dizendo, está falando de 45 unidades daquele produto. A quantidade é a outra grandeza. Mas o texto ele só faz menção. Ele não diz quais são as grandezas. Entendeu? É você quem precisa tirar essas informações. Aí vai da sua habilidade de ler o texto, entender o contexto e extrair essas informações. Aquelas 3 informações que você precisa para utilizar a regra de 3. Ok? Então, agora a gente parte para o entendimento de quando que essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E observe que eu ainda estou naquela pergunta, quando que eu vou utilizar a regra de 3? Eu ainda não falei sobre como usar. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Vamos lá. Para você entender como ou quando, né? Quando que as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, eu vou só mostrar um exemplo antes aqui, né, de alguns tipos, de algumas grandezas que existem, né? Por exemplo, volume. Existem muitas questões que envolvem volume, unidades de medida, né, o comprimento. Você pode falar também sobre área, tempo. E aí por aí vai, né? Quantidade de alguma coisa, quantidades. Tá? Então são exemplos, né? Não são só isso, mas são exemplos. Massa, temperatura e por aí vai. Tá? Então, velocidade, tem uma penca de coisas que você pode utilizar como exemplo de grandezas. E elas são comuns, tá? Aparece muito. O que aparece bem? Temperatura, velocidade, tempo, comprimento, volume. Essas aparecem com muita frequência. Então você precisa já ver elas aparecendo no texto. Bateu o olho, a unidade é essa, mas a grandeza é essa daqui. Tá? E aí você pode avaliar se essas duas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Como que você faz isso? Eu vou utilizar aqui um contexto geral, sem citar
em específico, duas grandezas, tá? Em específico. Mas eu vou apresentar aqui grandezas e vai funcionar para qualquer uma delas. Aí vale de você observar essas grandezas e avaliar, né? Dentro daquilo que eu vou falar para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Você tem duas grandezas. Você tem aqui a informação que você tem ou as informações a respeito dessas grandezas. Fato é que você vai ter ou duas afirmações, aliás, duas informações aqui. Se você tiver duas informações para a primeira grandeza, você vai ter uma informação da segunda grandeza para descobrir qual é a segunda. Ok? Se acontece o inverso, você pode ter duas informações aqui e você vai ter que descobrir a outra informação dessa outra grandeza, tá? Então, geralmente você faz isso aqui, ok? Aí você utiliza a regra de 3. Lembrando sempre, né? 3 informações e você vai descobrir qual é a próxima informação. Que é a quarta, né? A segunda informação de uma delas. É por isso, né? Você tem duas grandezas sendo comparadas aqui. Então, você tem duas informações a respeito de uma grandeza, você tem uma informação da outra grandeza. Você precisa descobrir qual é a segunda informação dessa segunda grandeza. Por isso que você tem sempre que observar essas informações que você tem, né? Ok? Para isso, você tem que descobrir aqui, né, a proporcionalidade entre uma grandeza e outra. Como é que você avalia? Você, de propósito, faz uma crescer. E você avalia o que acontece com a outra. Se ela cresce também ou se ela decresce. Porque quando você fala de grandezas que existem uma certa proporção entre uma e a outra, então, à medida que uma cresce, se elas forem diretamente proporcionais, a outra cresce na mesma proporção. Quando, por exemplo, uma grandeza cresce com uma proporção x e a outra grandeza cresce na proporção y, significa que elas não crescem na mesma velocidade. Então, significa que elas não são diretamente proporcionais, nem inversamente proporcionais. Tá? Porque elas crescem em ritmo diferente. Em ritmo diferente, né? Uma da outra. Então, só se fala sobre regra de 3. E essas grandezas, né? Grandeza 1 e grandeza 2 aqui, se elas tiverem alguma proporção entre elas. Ou na mesma direção, crescendo e a outra também cresce, ou uma crescendo e a outra decrescendo. E aí, vou especificar mais sobre isso. Ok? Quando você faz uma das grandezas crescer e você percebe que a outra grandeza cresce também, então elas são diretamente proporcionais. Agora, quando você faz uma grandeza crescer e a outra diminui por conta do crescimento da outra, então elas são inversamente proporcionais. Ou seja, se uma cresce e a outra cresce também, diretamente proporcional. Agora, se uma cresce e a outra decresce, sentidos contrários aqui, é inversamente proporcionais. Beleza? Vamos exemplificar aqui, né? Vamos para um exemplo agora. Aquele primeiro exemplo que eu citei sobre as 45 unidades de determinado produto de uma empresa, né? E aqui em dia, 45 por dia, 45 unidades desse produto por dia. Então, para produzir 750 desse mesmo produto, considerando que a velocidade de produção é sempre a mesma, né? 45 por dia, então é constante isso, né? 750, vão demorar quantos dias? Observa, 3 informações, né? Qual é o número aqui? 1, né? 1 dia. 45 em 1 dia. 750 em X dias. Não sei ainda quantos dias, né? Então, olha só. Como é que eu avalio se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Pensa o seguinte. Você tem uma quantidade de produtos aqui, né? Quantidade, né, da unidade de produto. Quantidade de unidade, tá?
tantas unidades desse produto por dia, 45 no caso. Se você aumenta a quantidade de unidades que você quer produzir, você precisa aumentar o tempo também. Porque aumentou a produtividade, aumenta o tempo necessário para essa produtividade. Ou, em contrapartida, você contrata mais pessoas para compensar em relação a esse tempo adicional, né? Então, se você quer aumentar a produtividade, mas quer manter o tempo, tem que contratar mais pessoas, certo? Ou então, se não quer contratar mais pessoas, obviamente você precisa aumentar o tempo. Você não vai surrar o pessoal que já está trabalhando, porque você pode comprometer o critério de qualidade do produto. É uma ideia, né? É uma ideia. Mas vamos supor que aqui não queira contratar mais ninguém. Então, obrigatoriamente tem que aumentar o tempo, né? Necessário aumentar o tempo. Até porque é essa a ideia que a pessoa vai ter para ter mais ou menos a ideia de quantas pessoas ela precisa contratar para compensar esse tempo, para suprir esse tempo, né? É mais ou menos isso. Ou pode já fazer a ideia, fazer esse cálculo baseado na quantidade de funcionários que já tem na empresa. Mas é um outro assunto. Vamos focar mais no exemplo aqui, né? Essas duas grandezas, a quantidade de unidades daquele produto e aqui o tempo, são diretamente proporcionais? Já foi respondido, né? Porque quando você aumenta a quantidade de produtos, de unidades daquele produto que precisa ser produzido, você também tem que aumentar o tempo. Então, você observa que um cresceu, a outra também cresceu. Uma grandeza aumentou e a outra também aumentou. Olha, cresceu, né? Então, quando uma cresce e a outra vem no mesmo embalo, aí elas são diretamente proporcionais. Ok? Essas duas aqui são diretamente proporcionais. Um outro exemplo bem parecido, né? Numa construção, por exemplo, quando você tem uma quantidade de pessoas que você contrata, observe que agora, né, as grandezas são a quantidade de pessoas que você contrata para executar aquela obra, aquela construção. E a outra grandeza é o tempo necessário para construir, para fazer essa reforma, para fazer essa construção, para fazer a construção lá que você quer fazer. Ok? Então, ó, você tem o tempo e você tem a quantidade de contratados. São as duas grandezas, tá? Não vamos supor que você contratou 3 pedreiros para fazer essa construção. 3 pedreiros. 3 pedreiros é a grandeza? Não. Agora, a quantidade de pedreiros, sim. Isso é grandeza. E em relação ao tempo, a quantidade de dias, o tempo é a grandeza. Ok? Então, pensa só comigo. Se você contrata mais pedreiros para fazer essa obra, o que vai acontecer com o tempo? Ele vai ficar maior ou ele vai ficar menor? Obviamente, é menor. Porque quanto mais pessoas construindo, mais pessoas contribuindo na construção, menor é o tempo necessário para a construção, certo? Se você tem 3 pedreiros construindo, vai demorar X dias lá para fazer essa obra. Se você duplica, né, contrata 6 pessoas, há uma tendência a diminuir esse valor do tempo em X pela metade, já que você dobrou o número de pedreiros contratados, certo? Né? Considerando que todos eles trabalham com a mesma velocidade e com a mesma determinação, é possível que todo mundo trabalhe na mesma velocidade. Então, o tempo também cai pela metade, ok? Então, aumentou a quantidade de funcionários, diminuiu o tempo, ou seja, um cresceu, o outro diminuiu. Decresceu, né? Um cresceu, o outro decresceu. Então, quando você fala sobre isso, ó, inversamente proporcional. Um cresce, o outro decresce, ok? Então, isso é um exemplo claríssimo de grandezas que são inversamente proporcionais. Um detalhe interessantíssimo a respeito das unidades. Uma coisa que eu observo, já observei muito entre os alunos, é uma confusão a respeito dessas unidades. Como assim? É confundir uma unidade com outra. Ou simplesmente não prestar atenção que no contexto em que ela está ali inserida, né, ou na questão que ela quer resolver, as informações, aquelas 3 informações que eu falei, entre que 2 dessas informações apresentam-se na mesma grandeza,
você tem que prestar atenção em que unidades elas aparecem. Um exemplo de questão que isso aparece são quando você vai fazer cálculo de gotejamento. Você tem a expressão, você tem as grandezas, você tem também uma confusão gerada, que a pessoa recebe a informação lá na questão, lá na própria fórmula, né? Ela precisa ter informação em horas, dependendo da expressão, e tem outras expressões que ela precisa utilizar a informação em minutos. E aí, como que ela vai resolver? Se o enunciado, ela precisa da informação em minuto, mas no enunciado aparece em horas. Ela quer utilizar esse tempo aqui, na expressão em minutos, né? É necessário você converter uma unidade na outra. O exemplo que eu usei agora há pouco, né? Falei aqui de uma quantidade de 45 unidades daquele produto produzidas por dia. Mas o dia pode ser 24 horas também, né? 24 horas. Então, esse é o valor que você vai utilizar. Ou a quantidade de horas que a empresa funciona. Se são 8 horas, então não vão ser 24 horas. Vão ser exatamente 8 horas de trabalho, né? Então, você precisa fazer essa compensação, de converter uma unidade na outra. Um exemplo interessante, né? Essa semana eu fui surpreendido por uma pessoa que foi lá em casa tirar dúvida comigo. Olha só essa história que é interessante. Ele trabalha num frigorífico. E aí tem a quantidade de bois que são abatidos por dia, e essa quantidade varia de um dia para o outro. Hoje é 300 e tanto, ou amanhã é 400 e tanto, depois de amanhã é 200 e pouco. Varia de dia para dia. Mas o que ele queria saber era a quantidade, o tempo necessário para abater X quantidade de bois. Ele queria ter esse cálculo na mão, para poder dizer para as outras pessoas que trabalhavam lá, que perguntavam para ele qual era o tempo que ia ser necessário para abater aquela quantidade de bois que tinha determinado como meta para aquele dia. E aí, como que ele poderia resolver essa situação? Ele contou o seguinte, né, a princípio, aí ele foi me contar a situação, para que eu pudesse dar uma ajuda ali sobre esse cálculo que ele precisava fazer para determinar o tempo necessário, o tempo final. Vamos pensar o seguinte, se ele tem, né, aí, os nomes muito técnicos, né, não vou saber o nome agora, mas você tem aqui um ponto de onde o boi sai, ele é pendurado, ele é abatido, ele é pendurado nesse trocinho lá. Então ele é pendurado lá e ele vai sendo carregado, e a partir do momento que ele vai passando, as pessoas vão fazendo os cortes e vão tirando a pele e tal e tal. Então ele vem andando aqui para cá, e o tempo de um para o outro é de 42 segundos. Então o boi sai daqui, vem para cá, quando ele chega aqui aparece o outro boizinho, né, também. Então esse tempo aqui de um boi para o outro, 42 segundos, foi o tempo que ele falou. Aí ele precisa saber quantos bois são abatidos por dia, pensando nesses 42 segundos, ok? Então ele pegou uma quantidade de 3.600 e dividiu por 42. Isso foi o que o encarregado dele explicou para ele fazer. Só que ele ficou na dúvida. E qual era a dúvida? Como é que ele vai saber o tempo? As pessoas diziam assim para ele, ó, nós temos essa quantidade de boi para bater. Beleza, tranquilo. Agora, qual é o tempo que nós vamos gastar aqui, né? Gastar aqui entre aspas, qual é o tempo necessário para matar tudo? Para a gente saber que hora que a gente vai ficar livre para ir para casa. É o que a gente quer saber. E ele não sabia explicar isso. O que ele fez, né? Foi lá em casa para saber como. E como é que a gente resolve essa situação, né? Primeiramente, a confusão que ele, na verdade, é uma falta de informação, né? Que gerou uma confusão de saber. Primeiro, ele não sabia por que dividir 3.600 para 42. Primeira coisa. A segunda, que justifica um pouco a primeira, ele não sabia qual era a unidade dos 3.600. É 3.600 o quê? 3.600 o quê? Boi, segundo, dia, hora, minuto. Claro que dia não faz nem sentido, né? Mas é 3.600 o quê? Isso ele precisava saber. Em que unidade esses 3.600 se apresentavam. Ok? Porque se fosse 3.600 minutos, não faria sentido dividir 3.600 minutos para 42 segundos. Então, até ele explica, vai explicando, e eu tive que entender, precisei entender,
que esses 3.600 eram equivalentes exatamente a segundos. Que se você for prestar atenção, 1 hora vai ter exatamente 3.600 segundos, tá? É equivalente de 1 hora. Então, é 3.600 segundos dividido para 42. O 42 segundos era o tempo que o boi passava, tempo de um boi. Então, para saber quantos bois passavam por ali, precisava saber, né? Isso em um dia, tá? Quantos bois passavam em um dia, pega o tempo, aliás, em um dia não, em 1 hora. Pega o tempo ali a quantidade de tempo em horas. Eu vou escrever isso. 3.600 é a quantidade de segundos que tem em 1 hora, certo? Então, para você saber quantos bois passam em 1 hora nesse espaço, né, de 42 segundos, você precisa dividir isso por 42. Aqui, segundos. A mesma unidade. Você precisa trabalhar com a mesma unidade. E a confusão que ele estava fazendo, né, a falta de informação que ele estava fazendo ele não sabia qual era a unidade do 3.600. Ele só sabia a unidade desse. Né? É claro que você pensa assim, se ele sabe que é 42 segundos, então é claro que 3.600 está em segundo. Calma, que não é assim que você faz. Tá? Pode ser que 3.600 não fosse segundos. Poderia ser outra coisa. E você precisaria converter para segundos para poder dividir por 42. Ok? Então, é isso que você tem que ter na sua mente. A unidade é extremamente importante. Se você usa na mesma grandeza, unidades diferentes, vai dar problema. Vai dar BO. Vai dar tudo errado. Você não vai entender. Você não vai fazer ideia em que terreno você está pisando. Pode estar cheio de mina esse terreno. E você está pisando lá como se não tivesse nada. Em 1 hora, né? Bum! Pode tudo. A palavra é essa, se lascou mesmo. Não tem outra palavra não, é essa mesmo. Então aqui, 3.600 segundos. Quando ele fez essa divisão, deu 85, alguma coisa. Eu não me lembro exatamente o que veio depois. 85, alguma coisinha. Ou seja, em 1 hora, passavam nesse curto espaço 85 bois. Em 1 hora. Então, ele poderia compensar, a respeito disso, a quantidade de... o tempo que ele ia precisar. E aí, se você considera o T como o tempo e o Q como a quantidade de bois, né? Quantidade de bois. Essa quantidade de bois aqui em específico, tá? É a quantidade de bois para abater por dia. Então, ele tem a quantidade já, né? Então, ele pega essa quantidade de bois para abater por dia, né? E ele faz a compensação, ele compensa. Agora, é interessante, para ele ter uma ideia do tempo, né? Esse tempo, em que unidade ele quer? Ele quer esse tempo em horas, ele quer esse tempo em minutos, ele quer esse tempo em segundos. Ele precisa saber disso, ok? Senão, não tem como, né? Então, ele tem a quantidade de bois. Então, ele pega a quantidade de bois e ele multiplica pelo tempo. E aí, a unidade que ele tem esse tempo é interessante, né? Se ele quer em segundos, beleza, ele vai obter esse resultado em segundos. Se ele quer em minutos, então ele precisa converter 42 segundos em minutos, certo? Da mesma forma, se ele quer em horas, precisa converter 42 segundos para hora. Então você não pode simplesmente pegar 42, então, despreza os segundos e taca-lhe pau. Não é assim que funciona. Não é desse jeito. É claro, transfere a informação em segundos para minutos. Se você não sabe transformar de segundo para hora, então transfere para minuto primeiro, depois de minuto para hora. E aí está resolvido o problema. Agora, o que não dá é você pegar os 42 segundos e usar como se fosse minutos. 42 segundos não é nem 1 minuto. Aí você transforma 42 segundos em 42 minutos. Você já pensou o problema que isso vai causar? Então, eu não vou resolver a situação, né? A resolução dessa situação aqui eu resolvi para ele, tá? Mostrei para ele. Inclusive, eu criei 2 expressõezinhas, né? 2 expressões matemáticas para ele levar, né? Ele levou a expressão para casa, né?
A outra situação muito parecida com essa é você ter o tempo, mas observe que a expressão, você pode partir de uma expressão para chegar na outra, ainda pensando na regra de 3. Né? Mas o que você não pode, o ponto dessa história, é que ele criou uma confusão por não saber quais eram as unidades que ele estava lidando. Da mesma forma, né, um outro exemplo, na área, no cálculo de área, você precisa ter entendimento se você está falando de centímetros ou está falando de metros, porque centímetros quadrados é uma coisa, metros quadrados é outra. Né? E dentro daquelas unidades, quilômetro, decâmetro, tudo aquilo vai ficar diferente, os valores vão ser outros. É por isso que eu disse para você que os números não são grandezas. Você mexe com grandezas, os números, né, são informações menores, inclusive. As unidades fazem uma diferença enorme. Então, dê foco para a unidade. Preste atenção na unidade. Senão, você pode acabar cometendo um erro gravíssimo, tá? Mesmo sabendo utilizar a regra de 3, mas se você não tem ideia sobre essas unidades aqui, como que você converte uma unidade na outra, inclusive, né, você pode usar a regra de 3 para converter uma unidade na outra. Então, né, usar a regra de 3 aí à vontade, né? Aprende isso. Um ponto interessante dessa história que eu acabei de contar, desse rapaz que trabalha no frigorífico. Ele veio com essa causa porque as pessoas com quem ele trabalha, são pessoas que estão abaixo, ele é meio chefe dessas pessoas, fazem perguntas em relação ao tempo. E às vezes, por não saber fazer esses cálculos, e essa confusão por não saber quais eram as unidades, ou se atrapalhar com qual unidade ele está trabalhando, ele não tinha como dizer qual era o tempo para essas pessoas. Então você já pensou, né, com que cara ele ia responder a essas pessoas, o que tipo de resposta ele daria para essas pessoas que estão fazendo uma pergunta para ele e acreditam que ele sabe a resposta? Aí já imaginou essas pessoas descobrirem que ele não sabe qual é a resposta correta? Ele não sabe dizer. Né? E ele, inclusive, estava dizendo que isso estava gerando nele uma certa frustração, porque ele dizia um certo tempo e às vezes passava do tempo. E às vezes era curto demais, ele dava um tempo muito além da conta. Passava muito de tempo. E isso estava deixando ele um pouquinho, né? Ele estava se sentindo um pouco envergonhado por não dar o tempo mais, né? Por não falar o tempo mais preciso. Né? Então, é por isso que ele foi me procurar. E uma outra questão também, uma segunda situação, é que ele falou que um dos chefes deles, o encarregado lá do setor, ligava de vez em quando para ele e dizia, olha, a gente vai trabalhar até tal hora, até 11 horas da manhã. Quantos bois tu acha que dá para bater até essa hora? E aí, como é que ele vai resolver o problema? Como é que ele vai pensar? Ele precisa pensar, né, nas pausas que tem, e cada pausa são 15 minutos. Então, nesse intervalo pode ter uma pausa, podem ter 2 pausas. Né? E ele precisa considerar que existe a possibilidade de alguma coisa quebrar e eles ficarem 3 a 5 minutos parados, com tudo parado. Né? Tudo parado. E aí isso acarreta. Vamos supor, teve 3 dessas falhas, então já são entre 9 e 15 minutos de pausa. E ele precisa considerar isso, né? Até porque 42 segundos é pouco tempo, e 42 segundos já passou um boi. Então é uma medida, você tem que fazer o cálculo certinho, porque se você errar um pouco e trocar as unidades, vai passar muito mesmo tempo. Ele pode dizer, a gente consegue abater tantos bois, e chega no horário e não conseguiu abater nem a metade. Você já pensou com que cara ele vai aparecer para o chefe dele para dizer, eu errei no cálculo. Né? Então, olha onde a matemática está entrando para resolver. Que tipo de problema a matemática está resolvendo. Né? Está aliviando para ele, a ele chegar para o chefe dele e dar uma resposta muito mais segura. O chefe dele vai confiar mais nele. Ele vai chegar para as pessoas ali que são submissas a ele, o tempo é esse. Em tal hora a gente já termina. E naquela hora ali, com a variação de 5, 10, 15 minutos no máximo, acabou. Né? Os submissos a ele, as pessoas em que ele é encarregado, vão acreditar mais nele. Credibilidade no trabalho, a gente sabe que é um item
muito importante para uma boa ordem entre aqueles que trabalham juntos, para ninguém sair dali brigando, né? Porque a gente sabe que uma faísca pequena do ambiente de trabalho pode causar um incêndio enorme, né? A maior das explosões. Então, a matemática ela servir para ajudar isso é extremamente relevante, né? Agora eu vou resolver alguns exemplos com vocês aqui, né, para você ver mais na prática o como utilizar a regra de 3. Beleza? Então vamos lá. Primeiro exemplo ali. Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Em 28 minutos, quantas voltas essa roda dará? Então, olha só. Observe que ele está falando de quantidade de voltas. Essa é a primeira grandeza, né? E o tempo é a segunda grandeza. Observa lá, ó, quantidade de voltas, 80. E 20 minutos, o tempo. E observe que as duas informações em tempo ali, a unidade é minuto, né? 20 minutos, 28 minutos. E ele dá a informação da quantidade de voltas e ele quer saber a quantidade de voltas com aquela nova informação de 28 minutos. Então, a gente precisa anotar isso. São 80 voltas em 20 minutos. Aí ele quer saber a quantidade de voltas, sendo que agora é 28 minutos. Certo? Agora a gente faz o estudo de caso. Essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então vamos pensar. A quantidade de voltas, né? Se você for pensar na fórmula Indy, né? Que é mais oval, né? Pensa ali, né? Quantidade de voltas. Uma roda dá volta, né? Ela vem uma volta, duas voltas, 3 voltas e por aí vai, né? E vai contando. É claro, existe um tempo necessário para essas voltas. Ali, no caso, são 80 voltas em 20 minutos. Então, tem tempo para essa volta, com certeza, certo? Então, quanto mais voltas, o que acontece com o tempo? Aumenta ou diminui? Né? Quando um aumenta, o outro acontece o quê? Né? Então, aumentou a quantidade de voltas, é necessário mais tempo. Então, diretamente proporcional, porque uma cresce e a outra cresce junto. Né? Aumentou a quantidade de voltas, em compensação também precisa de mais tempo para completar essas voltas a mais. Então, aqui, cresceu junto, diretamente proporcionais. Então, eu vou multiplicar nessa ordem, tá? Aqui, né? Alguns falam meios por meios, extremo por extremo. Não tem meio nem extremo nenhum aqui. Então, só multiplica assim, tá? Cruzado. Mais fácil de entender. Então, você vai ter 80 vezes 28. E olha que eu não vou largar a unidade, tá? Ela vai permanecer aqui. Quando você entende sobre isso, você não precisa escrever mais as unidades, tá? Mas eu aconselho que você escreva a unidade até que você entenda perfeitamente, né? Utiliza, né, a regra de 3, mas a ausência da unidade não vai fazer mais peso. Você, no final, sabe em que unidade, né? Porque, às vezes, a pessoa abandona, não escreve isso aqui, e no final ela não sabe se a resposta é em voltas ou em minutos. Ela não faz ideia, né? Apesar de que deixar bem claro que a resposta tem que estar em voltas. A pergunta é quantas voltas? Mas tem pessoa que mesmo assim não consegue captar a ideia. Então, mantenha a unidade, tá? Então, você tem aqui, escrever um pouco mais para o lado aqui para sobrar espaço. (80 voltas vezes 28 minutos) é igual a x vezes 20 minutos. E aí um detalhe, tá? Vai gerar um pouco mais de tempo você escrever as unidades, né? Pode aparecer que a preguiça toma de conta e você não queira escrever, mas paciência, é importante, tá? Cada passozinho do processo é importante, porque se você quer pular passos logo no começo, é arriscado que você pise em um lugar que você não faz ideia se é sólido e acaba afundando. Então, ó, muita atenção aqui. Bom, você tem essas igualdades aqui, ok. Você quer isolar essa cabecinha aqui, ó. Então, o que você faz?
você vai dividir dos dois lados por 20 minutos, dos dois lados. Não tem esse negócio de passar para o outro lado dividindo, não. Isso daí é história para boi dormir, nem boi acredita mais, nem dorme mais com isso. Então, olha só, dividindo por 20 minutos dos dois lados, eu consigo agora simplificar 20 com 20, minuto com minuto, ó, as coisas sumindo aí, ó, né? E aqui, desse lado direito da igualdade, sobrou só o x. E desse lado aqui, você tem, ó, minuto é simplificado aqui, e você tem 80 vezes 28. Vamos fazer isso aqui. 80 vezes 28. Vamos lá. Aqui, 0. Né? Vou fazer um negócio mais inteligente aqui para nós, né? Você tem 20 aqui embaixo, né? Você tem 80 aqui. Então, você pode simplificar esse 80 com esse 20. 80 dividido para 20 é a mesma coisa que 8 dividido para 2. 8 dividido para 2 é 4. Então, você tem 4 vezes 28. Então, isso aqui parece ser uma coisa mais simples, né? 8 vezes 4, 32. E eu sei disso sem decorar a tabuada. 4 vezes 2 é 8, mais 3, 11. 112. Então, sobrou o V, né? X é 112 voltas. Então, faz sentido, inclusive. Se você aumenta o tempo, é claro que a quantidade de voltas também vai aumentar, né? Então, você saiu de 20 minutos para 28 minutos. Então, é claro que a quantidade de voltas também tem que aumentar, né? E isso, nesse caso, aumentou de 80 para 112 voltas. Vamos para um segundo exemplo agora. Fala da seguinte maneira. Vamos lá. Com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Então, você tem aqui, quais são as duas grandezas, né? Você tem a situação, você precisa entender a situação para dizer quais são as grandezas e depois, se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Informações muito relevantes. Depois disso, você pensa na regra de 3. Vamos lá. A quantidade de eletricistas é uma das grandezas. O tempo, que está medido ali em dias, também é uma grandeza, né? Então, são essas duas grandezas que a gente tem ali. São as únicas, inclusive. Então, vamos lá. 8 eletricistas fazem esse trabalho de instalação de uma casa, né? Fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Então, são 3 dias aqui. Aí ele fala, quantos dias levarão 6 eletricistas? Então, tem 6 eletricistas aqui. E ele pergunta qual é a quantidade de dias. É interessante observar também, fazer uma observação aqui, que observa que tem essas duas aqui, você pode até fazer assim, né, para dizer que é retas, eu não recomendo, tá? Não é uma coisa que eu costumo fazer, aí sou eu, tá? Eu não faço, né? Mas observa que do lado direito dessas duas, vamos dizer aqui, né, barras, vamos dizer assim, né? Você tem uma unidade. Aqui tudo é dias. Aqui, quantidade de eletricistas. Então, você não vai colocar do lado, aqui em cima, a quantidade de eletricistas e aqui embaixo, né, a quantidade em dias, o tempo em dias. Você não vai fazer isso. Então, de um lado, do lado esquerdo, vai ficar apenas uma grandeza. Do outro lado, a outra grandeza, tá? Tem gente que inverte. Então, só caso, né, se tiver alguém que faz isso aí, para com isso. Tá? Multiplicação assim, certo? Agora, essa multiplicação assim, cruzada, a gente faz depois que a gente decide se ela é inversamente proporcional ou diretamente proporcional, né? Inversa ou direta. Vamos lá. Bom, ele fala a respeito dessa instalação de uma casa em 3 dias.
O que acontece? Aqui você sabe, você está vendo, ó, você diminuiu a quantidade de eletricistas, né? Saiu de 8 e veio para 6, é o que ele quer saber. O que acontece com o tempo se você diminui a quantidade de eletricistas? Automaticamente, esse tempo cresce. Porque se você tem menos profissionais fazendo o trabalho, menos eletricistas, então precisa de mais tempo para executar o mesmo trabalho, é o que ele está dizendo lá, né? Para fazer o mesmo trabalho. Então, o tempo, ele muda, porque você diminuiu a quantidade de eletricistas, né? Então, diminuiu a quantidade de eletricistas, aumentou o tempo necessário para fazer esse trabalho. Então, são grandezas inversamente proporcionais. E aí tem uma informação muito relevante a respeito disso. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, você precisa inverter uma dessas duas informações. Ou você inverte aqui, ou inverte aqui. Ok? Inverte uma delas. Qualquer uma, mas só pode ser uma. Inverte apenas uma. Não pode inverter dos dois lados, porque se você inverte dos dois lados, o que você vai ter é a mesma coisa que tem aqui. A mesma coisa. Então, vou trocar aqui desse lado, por exemplo, né? Vou trocar aqui. Então, o 6 vem para cima. Permanece 3 dias aqui. Né? E o 8 vem para cá para baixo. E aqui permanece o x. Observe que desse lado eu não mudei nada, tá igualzinho. Eu mudei aqui, ó, eu inverti os dois. Eu fiz isso. Ok? Agora sim você faz a multiplicação assim. Então, o que isso vai dar? Você tem aqui agora 6 vezes x. Certo que agora eu não estou utilizando, como eu fiz no exemplo anterior, né? Eu não estou mais utilizando aqui, né, a unidade. Porque eu sei que a minha resposta está em dias. É para isso que você tem que estar presente, tá? Qual é a unidade? Você vai responder, né? E a unidade dessa resposta. Você tem que ter isso na cabeça. 8 vezes 3. Então, x é 24 dividido para 6. Ou seja, x é 4. Ou seja, se em 3 dias você tem 8 eletricistas, se você diminui a quantidade de eletricistas, o que acontece com o tempo? Ele aumenta. E aumenta. Subiu de 3 dias para 4 dias, com a quantidade menor de eletricistas. Então, isso faz sentido. Deixa eu só mostrar para você o que daria de resposta se você, por acaso, não tivesse invertido. Isso aqui, ó, se você não tivesse feito isso. Deixa eu mostrar para você aqui, só para você ter uma ideia. Né? Você tem 8 aqui. Permanece 3 dias. X ainda está aqui. E aqui você tem o 6, né? Vamos ver o que isso vai dar. Só para você ter uma ideia que se você não inverte, dá ruim aqui. Vamos lá, multiplicar do jeito que estava, né? Sem inverter nenhum dos dois lados. Então você vai ter 8 vezes x e aqui 6 vezes 3. Certo? Então o x seria 18 dividido para 8. Para simplificar isso aqui, vamos dividir isso por 2, né? Aqui em cima fica 9 e aqui embaixo 4. 9 dividido para 4 dá 2, alguma coisinha, 2,25, alguma coisa assim, né? Então, 2 dias e meio aproximadamente, quase 2 dias e meio, né? 2 dias e uma fração do dia lá, que seriam algumas horas. Faz sentido? Você tem 8 eletricistas que fazem esse trabalho em 3 dias. Aí agora você demitiu 2 desses eletricistas e esses 6 que sobraram conseguem fazer o serviço em 2 dias e algumas horas. Faz sentido isso? Diminuiu o tempo, não faz sentido nenhum. Né? O que faz sentido é se 2 foram mandados embora, então o tempo agora vai ser um pouco maior. Né? 3 dias para 4 dias, que foi o que a gente fez anteriormente. Então,
Para você resolver, utilizando a regra de 3, quando as grandezas são inversamente proporcionais, você precisa inverter uma delas. Ou você inverte aqui do lado esquerdo, ou você inverte aqui do lado direito. Você escolhe um dos dois. Eu escolhi esse lado, mas poderia funcionar perfeitamente se eu tivesse feito desse lado aqui. Testa aí e verifica você mesmo. Então, como e quando você vai utilizar a regra de 3? É simples. Quando? Quando você tem grandezas que são inversamente ou diretamente proporcionais. Ou quando você se depara com uma situação que você tem 3 informações e você precisa descobrir qual é a quarta, em conversão de unidades, por exemplo. Né? E aí unidades de qualquer coisa, de comprimento, de área, de medida, de qualquer coisa, de volume, de massa, de temperatura, velocidade, qualquer uma delas. Se está falando de unidade e você precisa converter de uma unidade para outra, então, né, utiliza a regra de 3. Ou nos casos de grandezas. Como que você vai fazer isso? Você precisa diferenciar as unidades das grandezas. Você precisa entender que as unidades elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E ter ideia, se são diretamente proporcionais, você organiza de um lado as informações da mesma grandeza, do outro lado as informações da mesma grandeza. Não pode fazer isso cruzado. Se por acaso as grandezas são inversamente proporcionais, você inverte um dos lados e multiplica isso cruzado. Interessante que, geralmente, na verdade, todas as vezes em que você utiliza a regra de 3, por você não saber uma das 4 informações, então você vai cair em uma equação de primeiro grau. E aí você resolve essa equação de primeiro grau. Então é uma coisa muito importante sobre o como. Né? Você aplica a regra de 3 e cai sobre uma equação de primeiro grau. Então, tira essa ideia, essa dúvida, tá? Essa dúvida sobre as equações de primeiro grau, caso você tenha. Ok? E aí é interessante também observar que o uso da regra de 3, ele pode ser utilizado em sequência. 3, 4, 5 vezes, tudo em sequência um do outro. Né? Então, vale a pena estudar isso, vale a pena tirar as dúvidas, vale a pena você estudar com determinação e dedicação para entender como que você faz para utilizar a regra de 3, porque ela é comum, você pode utilizar toda hora. Então é isso, espero realmente ter te ajudado com o conteúdo deste vídeo. Se por acaso sobrou alguma dúvida, você escreve nos comentários, deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida, deixa a sua sugestão de um tema que pode acabar virando vídeo aqui no canal. Então, coloca aí a sua dúvida, a sua sugestão nos comentários que eu vou ler. E se for uma dúvida sua, eu vou responder. Faço questão de tirar a sua dúvida. Beleza? Eu vou ficando por aqui, mas eu aguardo você no próximo vídeo.